Você já sabe o texto que nós vamos ler, porque já está aqui na tela. É uma alegria. Eu acho que tem uns 40 anos que essa cena repete, de nós estarmos na presença de Deus para findar um ano em gratidão a Ele, começar um ano orando para que a presença dEle esteja conosco. Mas antes de começar a ministrar, eu quero agradecer todos os irmãos que estiveram liderando os departamentos. Eu já fiz isso nos grupos, fiz também na reunião de obreiros, mas quero fazer mais uma vez. E você vai perceber aqui que você vai continuar trabalhando para Jesus, não é? É porque a gente sempre faz esses rodízios aí para que todos possam ter oportunidade de desenvolver talento, desenvolver ministério, não é, meus irmãos? E eu esqueci alguns aqui, mas estão todos empossados, né? Não chamei o DEC, a escola dominical, né? É porque eu deixei meu óculos em casa. Então, Ivana, vocês estão proibidos de me fotografar com esse óculos aqui. Se vocês me fotografar com ele, mas é feminino, né? Se me fotografar com esse óculos aqui, eu excomungo quem fotografar. É brincadeira, né, irmãos? Louvado seja Deus. Eu vou tentar, é o óculos de Clélia, né? Amém? Olha, o bicho de longe é melhor que o meu, ó. Parecendo que eu estou com óculos de aqueles 3D assim que a gente põe, né? Que vê as coisas virtualmente. Capítulo 12, verso 27. E eu queria que a igreja lesse. Esse vai ser nosso tema em 25. Nós vamos trabalhar ele por diversos momentos. Não vamos parar de vigiar e orar, porque se nós não fizermos isso, não é? E lembrar para você que Deus não vai nos recompensar pelo cargo eclesiástico, pelos cargos que nós ocupamos na igreja. A recompensa de Deus é por aquilo que nós efetivamente fizemos. Não há recompensa por você ser isso, aquilo, líder disso, pastor, não. É pelo que você efetivamente fez. A recompensa será pelo que você fez, o galardão é por isso. Agora, creio eu e digo eu, que o julgamento acredito que é diferente, porque você se dispôs a ser obreiro, obreira, aí Deus vai dizer, bom, uma coisa é quando Deus vai julgar o membro, né? Então, outra coisa é quando Ele vai julgar o ministro, não é, meus irmãos? Porque você não foi obrigado a aceitar, né? A ser consagrado ao santo ministério. Mas vamos ler em voz de coro, nosso tema, em 2025, essas artes aqui, o povo da Cruz está ficando craque nesse negócio, não é, irmãos? Olha só, que Deus abençoe o pastor Francisco nas suas merecidas férias, mas plagiando ele, vamos dizer, como ele fala, né? 3, 1, 2, 3. Ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 27. Podeis assentar. Se ele projetar ali, né, vai dizer assim, que é a mesma coisa, né? Vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E aí é Lucas que está ali hoje. Lucas vai me ajudar bastante, porque vai projetar uns 3 ou 4 versículos aí para mim, na medida que eu os mencionar. Amém, meus irmãos? Eu fico olhando a igreja agora de óculos, graças a Deus que uns 45 anos atrás, né, eu lembro da química lá, do diagrama de Linus Pauling. Quem é que lembra disso? Da regra do ônibus, né? Que os elétrons ocupam primeiras posições externas, não é assim? Caio deve saber desse negócio, Caio é cabeção, olha lá, a Ana também está dizendo que é isso. E a igreja, irmãos, tem esse comportamento, né? Primeiro ocupa os lugares das periferias. Agora eu quero te dar um conselho no último dia do ano e no começo do ano. Tenta sentar mais no centro. Aí eu estou dizendo eu, né? E por que eu falo isso? Porque você está pregando aqui. A gente não olha para as periferias, né? Você olha para aqui, ó. Você está pregando, o seu olhar concentra, de vez em quando a gente vira, né? Como eu
tem por hábito pregar caminhando, para mim é mais fácil, mas tem pregador que ele não sai daqui. Então ele vai ter dificuldade de ler, às vezes de te ver, né? E às vezes Deus quer te abençoar, mas ele não vai te ver. O pregador não vai te chamar, né? Esforça aí para você ficar mais no centro aqui, né? E não entra naquela história lá dos últimos serão os primeiros, não, irmãos. Aquilo é Jesus falando com relação aos judeus e aos gentios, né? Porque os gentios foram chamados por últimos, serão os primeiros, né, a desfrutar da salvação, porque os judeus só vão aceitar Cristo depois que Jerusalém estiver sitiada e Jesus aparecer em glória, acompanhado pela igreja, pisar o monte de Jerusalém, o monte em Jerusalém, e ele vai fender em dois, onde será a batalha do Armagedon, e todo olho verá. E aí eles vão crer em Cristo, aí os judeus todos vão crer que Cristo é o Messias. Então nós, né, os últimos, porque Jesus, nós somos filhos por adoção, então por isso que a Bíblia diz, mas os últimos serão os primeiros, Jesus falou isso. Então não entra nessa onda aí, não, vou ficar por último, não vai nessa onda não, amém? Mas, porque vocês só estão repetindo um negócio que a química diz, né? Quem fez Enem esse ano aí deve estar afinadinho aí na regra do ônibus, né? Os elétrons vão ocupando os lugares periféricos, né? Para girar ali em torno do núcleo do átomo. Mas, meus irmãos, nós começamos a orar a Deus no final de outubro, para que o Senhor nos direcionasse. Nós temos essa cultura aqui, de ter um tema para nortear nossas atividades, as nossas coisas, e Deus tem nos honrado, né? Eu nunca vou esquecer que no ano duro da pandemia, o nosso tema era Cristo vive em mim. Então era bom a gente entender aquilo, porque a gente não podia congregar, não podia estar na igreja. E esse ano, eu confesso que eu tentei mudar o tema, né? Que é um negócio assim meio... A gente sempre quer fazer alguma coisa assim que seja um pouco mais dinâmico, mas eu não achei outro, né? Desde a primeira vez. É uma das Bíblias mais velhas que eu tenho, que fica ali numa estante próxima ali, onde fica a minha mesa de trabalho lá em casa, que eu não posso chamar de escritório, mas e um dia no meu devocional eu a peguei, e orando, falando, Jesus, me dá o tema, e comecei a ler a Bíblia, né? Lendo sobre os dons do Espírito Santo. Daí a hora que eu li esse versículo, acabou. Eu tive que fechar, guardar, esperei umas 2 semanas, orando, vai vir outra coisa. Não, mas veio, foi isso aí. Então, há um propósito de Deus nisso tudo, não é? Até porque essa é uma das metáforas mais sensacionais da Bíblia. Não tem como você dizer que não entendeu o que Deus quer e requer de você. Não tem como. Porque é simples entender o corpo. Até porque é só você olhar para você. Essa é uma das metáforas mais sensacionais, até porque foi Deus que estabeleceu, né? Então, e ela nos ajuda a entender onde é que nós estamos inseridos. Qual é o meu papel nessa terra? Qual é o meu papel na minha casa? Qual é o meu papel na igreja? Qual é o meu papel no meu trabalho, lá no ensino médio ou no ensino primário? Qual é o meu papel na universidade? Qual é o meu papel na pós-graduação? Qual é o meu papel? Quando eu me deparo com esse texto, é fácil entender, porque eu sou membro do corpo de Cristo. Então eu sei por que eu estou aqui. Eu sei qual é o propósito central da minha jornada na Terra, nos anos que eu aqui vou viver. Não tem como eu não saber. Deus nos revelou de uma forma muito clara, muito objetiva. E eu preciso entender, irmãos, que isso é essencial para eu ter uma vida exitosa, sobre todos os aspectos. Entender o meu papel. E eu compreendo quando eu percebo, com nitidez assim, né, que eu sou membro do corpo de Cristo. Isso é essencial para eu ter uma vida exitosa. E entender também o significado do que é ser membro do corpo de Cristo,
ser membro do corpo do meu Deus, o meu Salvador, o meu Senhor, é fundamental para que nas minhas lutas eu tenha vitórias, para que eu seja abençoado e para que eu conquiste principalmente as vitórias definitivas, não aquelas temporárias. Que as minhas conquistas não sejam somente aquelas que vão me dar ali um gozo, uma alegria temporária, momentânea, quando eu sou bem sucedido na universidade, na escola, no trabalho, nos meus negócios, no ministério, mas é fundamental entender o que significa ser membro do corpo de Cristo. Nós queremos rapidamente, porque vamos ministrar a ceia e queremos 00:05 no máximo encerrar o nosso culto. Já houve tempo aqui de fazermos jantar, mas a gente sabe que os irmãos, ali em torno de 10, 12 irmãos, eles ficaram muitos anos sem poder estar aqui na igreja nesse momento, porque eles estavam ali na cozinha. E depois todos nós íamos para casa, eles ficavam aqui até 3, 4 da manhã, e um dia um deles me disse: ô pastor, tem misericórdia de nós. Quem sabe um dia a gente contrata um buffet, né? Aí você vai pagar, a gente senta todo mundo ali e come, né? Cada um paga. E sem contar que eu ficava ali com os pastores, tinha muita gente que começava a chegar aqui por volta de 11:30, tal, né? Aí o propósito era outro. E também nós ficávamos tão produzidos que parecíamos aquelas noivas que se produziam tanto que esqueciam que elas estavam indo receber a bênção de Deus. A produção é mais importante do que estar diante de Deus no altar para receber a bênção do Senhor. Aí nós resolvemos fazer assim, porque só está aqui quem crê. E não faça isso por superstição. Está aqui hoje. Se você não tiver com o coração contrito, sabendo que sua vida de fato está escondida por Cristo em Deus, de nada vai adiantar você ter vindo aqui. Se você não tiver plenamente convertido, plenamente inserido no corpo, vir aqui por superstição é como, né, usar as cores, pular 7 ondas, comer ervilha, que é tudo coisa lá do candomblé, das religiões de matriz africana, não tem nada a ver com o cristianismo. Mas veja que Paulo vai nos ensinar um negócio de uma forma muito simples, nesse texto, a partir do verso 12, que ele vai falar da unidade na diversidade, né? A unidade do corpo. Ele vai falar da unidade na diversidade. Nós somos todos diferentes uns dos outros, né? Eu, por exemplo, não sou amante da beleza, diferente de Davi ali, um jovem, né, simpático e tal, mas nós somos diferentes e temos também funções diferentes na igreja. Aí eu vou compreendendo isso, né, e vou percebendo, né, que eu preciso, e eu creio que você vai, se ainda há isso na sua alma, no seu coração, que você vai obedecer o que Paulo está nos ensinando nesse texto e nesse versículo, e você vai começar a abandonar seus desejos carnais e vai trabalhar para ser membro do corpo, vai trabalhar para que haja unidade no corpo, vai trabalhar para que o dom que há em você, o dom que Deus lhe deu, vai ficar à disposição dele. Você vai entender que todos nós, sem exceção, estamos cheios do mesmo Deus. Todos nós estamos cheios do mesmo Deus. Nesse momento, o dedão do meu pé está lá escondido, ninguém está vendo, ninguém está percebendo. Mas se eu não tivesse os 2 dedões do pé, eu não conseguiria caminhar com essa facilidade que eu estou caminhando. É porque ele é membro do meu corpo.
é um membro do meu corpo, não é? Meu intestino delgado, alguém está vendo? E ele não guarda coisas boas. Mas se ele não estivesse aqui, eu não estaria vivo. Porque ele é um membro do corpo. Olha que coisa sensacional que Deus revela para nós, e eu queria começar o ano de 2025 refletindo com vocês sobre isso. Nós precisamos internalizar que todos nós somos membros do corpo de Cristo e, portanto, membros uns dos outros, porque o corpo é o mesmo. Eu não sei, nem preciso saber quem é o braço, quem é o dedão do pé, quem é o calcanhar, quem é a panturrilha, não preciso saber. Quem é o músculo A, quem é o músculo B, quem é o osso ali, quem é o fêmur. Aí é só quem é bom em anatomia vai dizer os membros todos. E eu não assisti muitas aulas, acho que eu matei algumas de anatomia, mas já são mais de 40 anos. Então, meus irmãos, eu preciso ter clareza disso. Mas, pastor, então, nós somos todos iguais? Sim. A Bíblia nos ensina isso. Esse texto do capítulo 12 do apóstolo Paulo, depois que ele fala dos 11, isso é um texto só. Aqui, o capítulo 12, 13 e o 14, Paulo está ensinando a igreja a exercer os dons com amor, mas eu não quero entrar nesse. Ele só está dizendo que o dom que Deus te deu é para ser exercido com amor. Mas eu quero ficar só nesses do 12 ao 31, mas quero ficar nesse, no verso 27. E veja que, pastor, então por que antes de você perguntar por quê, o que pode fazer você diferente na casa de Deus, o que pode fazer de você diferente na igreja, é o valor que você dá por ser membro do corpo. Já pensou se essa mão não gostasse de estar nesse corpo? O que seria dela? Ela ia, passar na frente da faca, passar na frente do fogo. Ela ia se expor a riscos, porque ela não queria. E se um dia ela poderia ficar exposta de tal maneira que ela teria que ser eliminada do corpo. E aí vem uma questão interessante, que muitas vezes a gente, mas o irmão foi, porque ela isso, era aquilo. O corpo que tem unidade sente falta. Se a minha mão sair do meu corpo vai sentir falta dela. Se a minha perna sair do meu corpo vai sentir falta dela. Na verdade, qualquer órgão que sair do seu corpo, você vai sentir falta dele. É importante, irmãos, nós entendermos que nós somos membros do corpo de Cristo. Corpo tal que Ele é o cabeça. E é Ele que traz ou que trouxe cada um de nós na esfera do Espírito Santo para o corpo, para ser cuidado e protegido. E eu te explico. Jesus está lá à destra do Pai como nosso advogado, intercedendo por nós. O Espírito Santo aqui. E ele vai lá e convenceu a mim e a você do pecado, da justiça e do juízo. E disse, olha, você precisa entender que eu posso direcionar a sua vida porque eu tenho um projeto para você. E aí o Espírito Santo trouxe você. A gente esquece disso. E te inseriu no corpo. Para você ser cuidado e para você cuidar.
Isso é extraordinário. É uma pena que a igreja, por conta das massas, foi perdendo, ou tem perdido a dimensão, o sentido real disso. E nós queremos viver isso em 2025. Eu quero que você viva isso em 2025. Posso dizer em nome de Jesus, que você viva isso em 2025. Eu sei que todos nós sabemos que ninguém deve se exaltar pelo dom que tem, pelo dom que Deus deu, pela capacidade que Deus deu. Todas elas vêm do Senhor. Todas, sem exceção. Todas as capacidades vêm do Senhor. É o Senhor que nos capacita. Então, não se exalte pela capacidade, pelo dom, pelo talento que você tem. Não faça isso. Só entenda que você veio para ser protegido. Protegido por quê, pastor? Porque o cabeça, Jesus, vem buscar a noiva, vem buscar o corpo. E se você não estiver nele, como que você vai? Ele vem buscar você, se você estiver no corpo. E eu estou dizendo isso pelo texto. Isso não é uma dedução, nem uma conclusão, nem uma inferência que estou fazendo. Ele vem buscar um povo salvo, zeloso, de boas obras. É esse povo que ele vem buscar. E é um povo diferente. É um povo diferente. Lembrando que Paulo, quando escreve a igreja em Roma, lá no capítulo 12, verso 5, da carta aos Romanos, ele diz assim, ó: assim nós somos muitos, mas somos um só corpo em Cristo. Mas individualmente, aí começa. Somos membros uns dos outros. Fique em pé aí. Se aqui fosse uma igreja neopentecostal, o pregador dizia assim: vou fazer um ato profético. Não, irmãos, eu vou fazer uma coisa aqui para você entender a mensagem, entender o propósito, para Deus abençoar você. Olha em volta, pode virar para trás, olha em volta. Olha assim, ó, isso aqui é um membro do meu... eu sou um membro dele, ele é um membro meu. Olha, eu sou um membro dele, ele é um membro meu. Vai olhando aí pro irmão. Tem uns que você nem sabe o nome, não tem problema. Tem uns órgãos aqui internos que eu também não sei o nome direito deles, não. Mas olha aí para ele. Olha, nós somos membros uns dos outros. Você entendeu o que é isso? Olha, se ele é membro meu e eu sou membro dele, nós somos do mesmo corpo. Se ele sofrer, tenta aí dar uma martelada na cabeça do seu dedo, ou no dedão do pé, que você só vê quando vai cortar a unha, que cresce muito, diferente das mulheres que fazem ali, né? Mas dá uma martelada na cabeça do seu dedo do pé, vê se não vai sofrer. Quebra o pé para ver se a cabeça não sofre, o braço não sofre, tem que fazer mais esforço. Olha aí, irmãos, vocês pararam de olhar? Tem um povo lá no fundo que você nem está vendo, ó. Você viu o Jonas Jefferson ali, olha, ele é membro seu, né? Você viu a irmã Sandra aqui, ó? Ela é membro do seu corpo. Tá vendo? Tá vendo a irmã Rita ali, ó? Dá um sorriso aí, irmã Rita. Irmã Rita é uma serva de Deus, o profeta da casa do Senhor, cheia de Deus. Você não tem nem ideia da luta que ela passa, né? Mas tá vendo ela? Você vê ela na igreja todo dia. Vai ter, conversa com ela uma hora para você saber como que ela vive. Mas está aqui. Agora ela é membro do seu corpo. Se ela sofrer, você sofre também, porque nós somos membros uns dos outros. Olha aí, irmãos. Olha. Tem uns membros que a gente demora a ver, né? Não tem? Olha aí, irmãos, eu estou pedindo para você olhar, você já está olhando para mim, eu vou ficar de costa aqui para você não olhar para mim. Eu quero que você olhe para os outros membros. Eu quero que você olhe para os outros membros. Tem uns que você não sabe o nome, nunca falou com ele. Não sabe como vive, o que sofre. Já pensou se eu não soubesse o que passa no meu ouvido? Já pensou se eu não limpasse o meu ouvido? Já pensou se eu não cuidasse do meu ouvido? Já pensou, e a Bíblia diz isso,
se eu não cuidasse daqueles membros que ficam ocultos, escondidos, por conta da moral, e não cuidasse direitinho, limpasse direitinho, era muita infecção, era muito cheiro ruim, né? Possivelmente você nunca viu sua axila, já? Talvez não. Mas não cuida dela para você ver. Tem que cuidar, porque ela é membro. Deixa o versículo aí, Lucas. Porque ela é membro. Ele é membro, a axila é um membro. Você entendeu? Senta. Entendeu? Você está entendendo agora? Você está entendendo agora o que é o Evangelho de Cristo? Você está entendendo o que é estar numa igreja cristã? Você está entendendo o que é agora confessar a Cristo? Você está entendendo agora o que é seguir a Jesus? Você está entendendo agora o que Jesus nos ensinou? Você está entendendo agora o que é santificação, como foi cantado aqui? Você está entendendo agora qual é um dos princípios de ter vida exitosa e abençoada na presença de Deus? Não adianta se cuidar. É necessário cuidar dos membros. E nós somos membros uns dos outros. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Até porque esse texto aqui, o contexto dele nos ensina que, lá no verso 13, que todos nós somos batizados em um Espírito. Isso está dizendo assim, ó, não é o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder. Deus está revelando para nós, usando Paulo para escrever que o Espírito Santo, quando ele batiza o crente no corpo de Cristo, isto é, ele está unindo o crente ao corpo. Eu já disse isso aqui. E o texto está aí. O Espírito Santo é que te uniu ao corpo. Aí você tem que pensar duas vezes se você quiser afastar dele. E aí eu não estou falando da de cruz. Eu estou falando do corpo de Cristo. O corpo místico de Cristo, composto por todos os santos salvos espalhados pela face da terra. Por toda a terra. O Espírito Santo fez isso. E essa é a oração sacerdotal de Jesus. Pai, eu quero que eles sejam um, porque essa vai ser a forma que o mundo vai perceber que o Senhor me enviou. O mundo só vai crer na sua palavra se você for membro do corpo e entender que há outros e que os outros são membros do seu corpo e que você é um dos membros e que talvez você seja como o meu dedão no pé, que eu só olho para ele o dia que eu tenho que cortar a unha, percebo que está começando a incomodar aqui no sapato, né? Minha mãe dizia era cavaco, né? Precisa cortar esses cavacos, né? Minhas unhas são bacanas, viu, irmãos? Nem tem micose mais, já teve. Mas olha, é necessário entender isso. É necessário entender isso, né? Porque o Espírito Santo nos une ao corpo. E quando ele traz o papel ou um dos papéis de Deus, o Espírito Santo é nos regenerar. E ele faz isso nos trazendo para o corpo ou na nossa regeneração. Ele nos traz para o corpo. E aí sim, eu e você estamos em Cristo. Olha só, eu e você estamos em Cristo. Em Cristo. O que é começar o ano em Cristo? Começar 2025 em Cristo. Isso me diferencia de tudo que há na Terra. Me faz diferente de tudo que há nesse planeta. De tudo. Agora você está começando a entender que você faz parte de um corpo e que dons ministeriais, espirituais, não são base para destacar ninguém ou para considerar um mais importante que outro. Até porque esse texto diz que um não pode dizer o olho não pode dizer
para a mão, ó, não tem necessidade de ti. É o verso 21. Não tem necessidade de ti. E a cabeça aos pés. Não tem necessidade de vós. Porque a cabeça, se mandar os pés andar, e se eles não existirem, e se eles estiverem fora do corpo, como é que vai ter caminhada? Ó, eu preciso. Eu não vou aqui ficar dizendo, porque é só dar um Google ou ir lá na inteligência artificial que te fala isso tudo. Quantos músculos você movimenta para abrir a boca, sorrir da glória a Deus? É o corpo. Você vai precisar de um conjunto de membros do seu corpo para falar. Quantos neurônios são exercitados quando você pensa em alguma coisa? Ou quantos membros do seu corpo estão agora ativos para você me ouvir? Você entendeu? Que os membros precisam estar ativos para que todos vivam, para que todos sobrevivam, para que todos cresçam, para que todos desenvolvam. E eu estou convidando você a fazer parte desse corpo, se você ainda não faz. Porque às vezes eu sou só um apêndice. Eu estou no corpo, mas não, você está aqui pregado aqui, ó. Veio, agarrou aqui e está aí. Aí o corpo vai. Quem já teve verruga? Eu já. Né? Tinha umas verruguinhas, depois fui lá no dermatologista, tirou tudo. Né? Fiquei com as costas tudo pipinadas. E aquilo é um apêndice. Aquilo não serve para nada mesmo. Carne morta, pronto. Isso aqui é o pastor Noel. Aí você tem que ir lá e mandar tirar. Porque aquilo não produz nada. E Jesus disse que se tiver na árvore, se tiver no corpo e não produzir nada, tem que... Você é do corpo? Aí eu quero dizer uma coisa importante para você. Todos nós somos colocados no corpo, conforme a vontade de Deus. O corpo é dele. Independente de qual parte do corpo você é. Foi ele que te colocou. Pastor, então por quê? Será que eu sou só uma verruga? Não, depende do valor que você dá, ao papel que você tem, a parte do corpo que você é. Mas eu quero dizer para você nessa noite, não fique fora do corpo. Não fique fora dele. Não fique fora dele. Porque você é importante para o bem-estar espiritual do corpo inteiro. Você, eu vou repetir, você é importante para o bem-estar espiritual de todo o corpo. E não caia nessa, como o texto diz, da cabeça dizer para os pés. Você sabe o que é isso aqui? Aquele irmão. Aquela irmã. Nunca faça isso. Nunca faça isso. Porque todos os membros do corpo são importantes para o bem-estar do corpo. E se você pensar assim, se você entender assim, nós em 2025 vamos ter uma vida frutífera. Vamos ter uma vida frutífera. Eu vou produzir o fruto do Espírito. E todas as vezes, ou quanto mais eu produzo o fruto do Espírito, mais os da carne vão desaparecendo da minha vida. Mais os da carne vão desaparecendo. Se eu produzo alegria, se eu produzo bondade, se eu produzo amor, se eu produzo, né, a maldade, a contenda, a dissensão, as porfias, a maldade, isso vai ficando para trás. Porque o ser humano é assim. Nós vamos, quanto mais nós exercitamos o amor, mais nós amamos. E é por isso que eu já disse isso aqui em muitos casamentos, acho que até no de Rafael com Bianca. É que amor é uma coisa que quanto mais você gasta, mais você tem. Amor, quanto mais você gasta, mais você tem. Isso é um poeta que falou, eu não lembro o nome dele. Mas a hora que eu leio a Bíblia, eu vou percebendo isso com muita clareza. Não é? E isso me dá uma lição tão grande.
Eu quero dizer para você produzir fruto, você não precisa de um cargo na igreja. Ah, por quê, pastor? Porque você é membro. O dedo não pode dizer assim, ó, eu quero ser o braço. Não, ele já é dedo. Ele já está no corpo. Ele já é útil para o corpo. Esses dois dedos aqui, ó. A gente não dá muita bola para eles, né? Quem é que já foi no médico só para cuidar de um dedo, eu não sei quando ele quebra. Mas perde esses dois dedos assim, ó, e perde, que é uma coisa que os únicos, de todos os seres vivos na Terra, só o ser humano tem essa capacidade aqui, ó. Não é, doutora Alana? Poder de pinça. É só o ser humano que consegue fazer isso aqui, ninguém mais. Poder de pinça. Não é isso, Felipe? Você que é um dos cabeça grande daqui, né? Sabe muita coisa, né? Eu gentilmente, alegremente chamo os meninos muito inteligentes de cabeção, né? Não é porque a cabeça é grande, é porque é muito inteligente. Mas olha, irmãos, você não precisa do carro. E agora deixa eu te falar um negócio. E eu já, daqui a pouco eu encerro, para nós participarmos da ceia do Senhor. Porque agora eu tenho certeza que você vai participar da ceia de uma forma diferente, porque você vai entender que você está participando da ceia porque você é membro do corpo. E agora você sabe um pouquinho mais como isso é bacana, como isso é importante. Agora tem, às vezes, presta atenção nisso, muitos de nós estamos preferindo a amizade, a relação, do que eu vou chamar de mundo risonho. Aquele colega gente boa, aquela amiga sensacional, e nós vamos muitas vezes preferir a amizade deles, portanto, do mundo risonho, do mundo bonzinho, ao invés de preferirmos relacionarmos com os crentes. É impressionante como muitas pessoas, aí eu não estou falando somente dos irmãos da De Cruz, mas aqui tem alguns assim, que não relaciona com ninguém, mas tem boas amizades. E eu não estou dizendo que você não possa ter, eu tenho amigos que não são evangélicos. Amigos. Mas eu não prefiro a amizade do mundo risonho, do mundo deles, às vezes do mundo idólatra, não é? Às vezes eu prefiro a amizade deles do que do crente sério. Do crente que às vezes não conta a piada indecente, mas estende a mão e te abençoa. Às vezes do crente que não te chama para uma farra, mas dobra o joelho e ora por você. Às vezes sem você saber. Muitas vezes quando você não relaciona ou prefere não relacionar com os crentes, você está perdendo uma oportunidade daquele irmão, daquela irmã, te aperfeiçoar em Cristo. Aperfeiçoar você. Pastor, mas ele é muito chato. É isso mesmo. Olha você cumprir na Bíblia. Os fortes precisam suportar os fracos. Ah, pastor, mas ele é, como é que é? Tribuloso. Sim. As atitudes dele te ajudam. Vai te ajudar a amar mais. Aí quando Jesus vem para viver a lei, nos entregar a graça, ele fala assim, ó, você precisa amar os inimigos. Não tem graça amar só os amigos. Você precisa amar seus inimigos. Você precisa amar e reconciliar com aquele que te fez mal. É o Sermão do Monte. Parte dele ministrado aqui pela nossa irmã no domingo, anteontem. E meus irmãos, se você não ama os membros do corpo, como é que você pode estar nele? Como é que você está nele? Uai, se meu pé não resolver ajudar, né, minha caixa torácica, ou se minha caixa torácica não gostar do meu pé,
Como é que faz aqui? Se eu perder a caixa torácica, nem vida eu tenho. Se eu perder o pé, eu vou enfrentar grandes dificuldades. É por isso que eu falo que essa metáfora é uma das mais sensacionais da Bíblia, para nos fazer entender vida cristã, Evangelho de Cristo, que muitos falam por aí, mas é sensacional. Então, muitas vezes nós temos aversão a crentes. Não quero mexida com crente. Deixa ele te aperfeiçoar. E não só isso. Ajude ele a ser melhor. Você pode ajudar seu irmão a ser melhor do que ele é. Teve um pregador aqui uma vez, que eu não lembro o nome, e que Davi de vez em quando repete. Lembra que a mensagem dele era assim: Pastor Jonas, você é melhor do que eu. Lembra que teve alguém aqui que pregou? De vez em quando Davi me lembra, porque ele fala assim: pastor, o senhor é melhor do que eu. Eu falo: não, Davi, você que é melhor do que eu. Alguém pregou uma vez, já faz muitos anos que pregou isso aqui, mas ficou essa expressão, né? Então você pode ajudar o irmão a ser melhor. E se você acha que você é melhor que ele, trabalhe para ele ser como você, tão bom quanto você, tão santo como você. Ah, pastor, mas ajuda ele, auxilia ele. E eu creio que em 2025 nós vamos viver como membros do corpo, agir como membros do corpo, estar em comunhão com os membros do corpo e trabalhar como membros do corpo. Eu creio nisso. E ao invés de você ter ciúme, inveja, dor de cotovelo, como queira chamar, de dons ou de talentos que as outras pessoas têm, dê alguma coisa a alguém para melhorar a vida dele. Porque todas as vezes que você faz isso, você fica melhor. E não é à toa que a Bíblia nos ensinou, lá no livro de Atos dos Apóstolos, que a melhor coisa é dar que é receber. Porque quando você dá, o mundo espiritual se move a seu favor. Eu não estou falando de dar dinheiro, irmãos. É estender a mão, é dar um abraço, é dar um conselho, é ensinar o caminho. A Bíblia nos ensina que se você tira o pecador do abismo, ou do caminho da perdição, que é encoberto em sua vida uma multidão de pecados. Um dia eu aprofundo nisso aqui, para entender, né? Porque a gente sabe que é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Mas há essa expressão na Bíblia. Você estendeu a mão, ele estava lá na beira do abismo, você foi lá, teve a coragem suficiente de aproximar e puxar. Mas pastor, por que a gente faz isso? Vós sois o corpo de Cristo. Olha só que expressão profunda. Você é o corpo de Cristo. Eu vou repetir. Você é o corpo de Cristo. Isso te faz diferente de qualquer outra criatura humana na face da terra. Não para você ser melhor, mas para você ajudar o outro, para você amar o outro, para você servir ao outro. E há muita gente precisando, há muitos membros do corpo de Cristo precisando da sua ajuda. Há muitos que não são do corpo de Cristo e que Cristo quer trazê-los. E você pode ajudar, você pode ser um instrumento, você pode auxiliar. Uma vez, Spurgeon escreveu, né? Ele viveu lá pelo século XVIII, que uma das mais claras evidências de alienação de Deus é quando eu não tenho apego ao povo de Deus. Ah, não, aí eu começo, né? Não, esses crentes aí, não, aquela igreja ali, não. Olha que coisa poderosa, que um homem lá, 1800 e alguma coisa, Deus dá a ele essa clareza ao ler esse texto. Olha, é muito evidente que você, que eu, que nós estamos alienados de Deus, às vezes até na igreja. É quando eu não tenho apego ao povo dele. Ele ainda fala mais. Ele fala que
Um servo de Deus pode ser escarnecido pelo desprezo, pode ser perseguido pela crueldade, pela maldade, pode ser estigmatizado com infâmia, que um servo de Deus pode ser oprimido pelo poder, um servo de Deus pode ser humilhado pela pobreza, esquecido pela fama. Mas para mim, para você, para nós, um servo de Deus são os excelentes da terra, e nós jamais podemos nos envergonhar de chamá-los de irmãos. É possível que você já teve um chefe, que depois de ser seu chefe, muito metido, passou por você no mercado, no cinema, no shopping, e fez de conta que não te conheceu, um colega de trabalho, às vezes até porque você é crente. Não se incomode com isso. Agora, se for crente, faça questão de: ô irmão, Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, irmão. Isso é uma forma de abençoar alguém, né? Você está ministrando a paz sobre a vida do irmão. Se ele não responder, problema dele, mas você abençoou ele. Você abençoou a vida dele. E, meus amados irmãos, vejam o que João nos ensina. Claro que inspirado por Deus. Ele fala que é impossível amar a Deus se eu não amo um membro do corpo de Cristo. 1 João, capítulo 3, verso 14, fala assim, ó: nós sabemos que passamos da morte para a vida. Olha que texto. Você já está lendo aí. Porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão é a Bíblia. É a Bíblia. É a Bíblia. Você vai começar 2025 diferente. Entendendo esse evangelho poderoso de Cristo que aperfeiçoa a gente. Entendendo esse evangelho poderoso de Cristo que me faz melhor. Entendendo a ação e o poder do Espírito Santo que me junta ao corpo de Cristo e me diferencia no mundo espiritual e no mundo material, secular. É claro que virão aflições, tem levantes, tem perseguições. Alguns aqui nesse momento estão passando por momentos de perseguições e vales terríveis. Você está no vale. Quero dizer um negócio para você importante do vale. As terras mais férteis que existem estão nos vales. E é nos vales que tem os rios. É nos vales que existem os riachos. É nos vales que existe a fonte de vida, que existe água. Elas estão nos vales. Mesmo que ela nasça nos montes, mas ela vai correr para o vale. E se você estiver no vale, procure onde tem água. E água é símbolo do Espírito Santo. Também é símbolo da palavra de Deus. As terras mais férteis estão lá. Plante no vale. Plante no vale. Plante na dificuldade. Plante nas suas incertezas. Plante quando você mesmo não estiver crendo, mas ainda tenha um pouco de temor no teu coração. Entenda que o Espírito Santo te trouxe e te inseriu na organização mais poderosa da terra, chamada igreja. Por quê, pastor? Porque o segundo poder mais importante da terra é o inferno. E a Bíblia diz que esta igreja, que as portas do inferno não prevalecem contra ela, e no final dos tempos, no fim do mundo, o inferno vai ser lançado no gema, no lago de fogo e enxofre, e a igreja estará em festa, celebrando as bodas do Cordeiro, e você precisa estar nela, para em vez de estar em pranto e ranger dos dentes, esteja celebrando, glorificando, com o corpo glorificado, com a coroa da justiça em sua cabeça. Aleluia! Louvado seja Deus. Preciso parar. Louvado seja o nome de Jesus. Você pode ficar de pé. Aleluia.
Veja o que Deus revela para nós. Colossenses, capítulo 3, verso 10 e 11. Está escrito assim, ó: e vós vestistes do novo. Presta atenção nisso. Que se renova para o conhecimento. Eu creio que o Espírito Santo está renovando o meu e o seu conhecimento agora, hoje. Segundo a imagem daquele que o criou. Onde? Aí Jesus disse assim, ó: não tem distinção de raça, de classe social. Não tem. Porque nem judeu, nem incircunciso, isto é, nem judeu, nem gentio, nem homem, nem mulher, todos nós somos o quê? Um em Cristo. E por quê? Porque todos nós somos membros do corpo de Cristo. E isso significa... O que significa, pastor, então, ser membro do corpo de Cristo? Eu vou dizer algumas coisas. Ao longo do ano você vai ouvir mais. Mas é só para você começar 2025 entendendo quem você é na sua jornada aqui nesse mundo. Significa santidade. 1 Pedro 1,15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Por quê? Porque você é membro do corpo. Você precisa ser santo. Onde você estiver, você vai lembrar que você é membro de um corpo. Que você não é membro daquele, você não pode ir para aquele. Não há compatibilidade, não tem como pegar um braço de um corpo e enxertar na melhor tecnologia da face da terra em outro corpo, porque vai ter rejeição. Você é membro do corpo de Cristo. Não queira, não adianta ir para outro corpo. Não adianta. Cristo é tudo em todos. Ser membro significa santidade, significa unção. Eu sou membro do corpo, então a unção. Como assim, pastor? 1 João capítulo 2, verso 20. E vós tendes a unção do santo. E o que é melhor? E sabeis tudo. Deus revela para nós, ou revelou para nós, as coisas que o homem sem Deus não tem condição de entender e de compreender. Porque Ele mesmo revelou para nós que o Evangelho aos olhos deles é loucura para os que perecem. Significa vitória. Mencionei esse versículo aqui na escola dominical anteontem. 1 Coríntios 15, 57, ser membro do corpo, todos nós, Cristo é tudo em todos. Então, graças a Deus, que nos dá vitória, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas como assim, pastor? Porque Ele disse, olha, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Não só isso, porque João, na sua visão ali, concluindo a visão do final dos tempos, do Apocalipse, da doutrina das últimas coisas, ele vê Jesus montado num cavalo branco, com a espada flamejante, e na sua coxa estava escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia! Por isso Ele dá vitória. Significa bênçãos. 1 Pedro capítulo 3, verso 8 e 9. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento. Você pode torcer para time diferente, mas você tem que professar a mesma fé, senão você não é membro do corpo. Pode ser Vasco, Flamengo, o que você quiser, né? Até torcer para os times que não ganham, não tem problema. Mas nós temos o mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos. Um dia eu quero pregar sobre isso aqui. O que é ser entranhavelmente misericordioso? Afáveis, não tomando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo. Você quer ser abençoado em 2025? Presta atenção nesse texto. Bem dizendo, sabendo que por isso foste chamados, para que por herança alcanceis. Olha, bendize, porque por herança
você vai alcançar a bênção. Abençoe, não amaldiçoe. Abençoe, não murmure. Abençoe, não reclame. Abençoe, não coloque defeito. Aí você vai alcançar a bênção. Você vai ter grandes conquistas. Encerro dizendo que ser membro significa comunhão. E ao dizer isso, antes de orar por você, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Nosso conselho diaconal planejou uma forma, hoje são casais de pastores que vão servir a ceia para vocês. Deus abençoe o irmão Marlon por essa iniciativa, inclusive eu e Clélia. E nós vamos servir aqui no meio, né? Lembra do diagrama de Linus Pauling? Ser membro do corpo significa comunhão. 1 Coríntios capítulo 10, verso 16, olha que coisa tremenda. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos nós vamos participar do mesmo pão. O texto diz pão, é porque Lucas não projetou. 1 Coríntios 10, 16. Mas o texto diz o mesmo pão. E o pão é o quê? O corpo. O corpo de Cristo, partido por nós. Amém? Eu agora quero orar por você, antes de encerrar essa ministração, para nós celebrarmos com tranquilidade a ceia do Senhor. Quero saber se tem alguém aqui que quer reconciliar com Cristo, ou quer aceitar a Cristo. Você quer aceitar a Cristo? Amém, então vem aqui correndo. Amém. Tem uma criança ali dizendo, ele foi o primeiro a levantar a mão. Amém. Traz ele aí, Alessandra. Amém. Quer reconciliar com Cristo, aceitar a Cristo, quer deixar aqui suas murmurações, suas contendas, deixa tudo no altar, né? Não é assim o hino 577? Quando tudo deixares no altar, deixa aqui para você começar um ano diferente, um novo crente. Está aqui, ele é seu amigo, Benjamin? Não? Amém. Hein? Agora é, Benjamin, aí, ó, agora é amigo dele. Mas alguém, irmãos, para reconciliar com Cristo? Alguém queira receber uma oração? Pode vir aqui, eu já vou orar, não posso demorar, porque hoje tem horário, não é? Amém?